Bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Cotidiano, trazendo hoje um pouquinho de teoria antropológica clássica. Nosso querido Claude Lévi-Strauss, que Deus o tenha, que a deusa o tenha. E a gente vai falar um pouquinho sobre a construção da forma de pensar atrelada a um modelo denominado bricolage, ou bricolage, se a gente quiser falar com sotaque francês. Como aqui não é o caso, estamos num canal de língua portuguesa, vamos falar em bricolagem e contar um pouquinho para vocês que toda essa história começou quando Lévi-Strauss começou a se debruçar sobre uma crítica mesmo à ciência, a construção do pensamento científico na modernidade, e que boa parte, no seu evolucionismo, no seu afã de se considerar superior, desconsiderou formas de pensamento de outros povos, de outros contextos e de outras épocas históricas, nas quais a famosa ciência ocidental ainda não havia se constituído. Se você quer entender um pouquinho mais sobre a construção das ciências modernas ou invenção das ciências modernas, tem uma série de vídeos aqui no canal que falam sobre este tema polêmico. Pelo menos é dessa forma que a gente coloca aqui no canal. A gente não trata isso como um simples fato social. Bom, então o Lévi-Strauss, ele estava se debruçando sobre o pensamento dos povos, né, de outros lugares do mundo todo. Ele estava estudando os mitos, ele estava estudando os ritos, ele estava estudando e refletindo sobre a organização social do mundo, a forma como essas diferentes pessoas, diferentes culturas dão conta de explicar a realidade, né? E ele percebeu que, na verdade, todo o conhecimento acumulado séculos e séculos pelos seres humanos foi criado não após o surgimento da ciência moderna, mas veio muito antes da ciência moderna, sempre esteve presente, e não é que ocorreram de uma forma sistematizada, e que, na verdade, muito se dizia que esse saber prévio, né, antes do surgimento da ciência moderna, era um tipo de conhecimento que era resultado de acidentes, como se eles surgissem por acaso. Claude Lévi-Strauss vai contra esta visão, pois ele vai mostrar que antes disso já se construía um saber sistemático. Antes do rigor científico tomar a frente, as pessoas já experimentavam, já observavam a realidade e tiravam aí conclusões, criavam saberes. Então, na verdade, não é que as coisas surgiram do acaso, as pessoas descobriam e tinham ideias e chegavam a conclusões de forma espontânea e mágica, mas teve toda uma série de procedimentos de experimentação, de observação, que foram responsáveis por sustentar o nascimento da ciência moderna. Ou seja, há muitos e muitos séculos já, os seres humanos observam, testam, classificam tudo aquilo que está à sua volta. Com isso, o que o Lévi-Strauss faz? Ele chega na conclusão de que, primeiro, o homem conhece e depois ele dá utilidade à coisa. E esse pensamento, essa forma de raciocinar, é extremamente contra ao que se vinha dizendo na sua época, né, quando tinha a ideia de um funcionalismo, ou seja, de que esses seres criavam essas ideias porque
na lógica de suas sociedades, de suas culturas, aquilo deveria ter uma função específica, deveria cumprir um papel dentro da sociedade, né? Os teóricos do funcionalismo, basicamente, então, atrelavam a discussão da descoberta de um modo de fazer as coisas, né? Um modo de caçar, uma ferramenta nova inventada, mesmo a construção de um mito. Tudo isso deveria servir para algo. E aí vem o Levi-Strauss e fala, não. O que vai acontecer é que, primeiro, a gente quer conhecer, porque a gente é curioso, a gente é humano, a gente quer experimentar, a gente conhece, a gente lida com as coisas, a gente cria hipóteses, ainda que não tão científicas, mas a gente chega a experimentos, a gente chega a vivências, né? E a partir daí, a gente descobre algumas coisas e aí a gente pensa e fala, bom, isso pode servir para isso, aquilo pode servir para aquilo outro, mas não porque a gente já tem uma necessidade prévia que a gente vai pensar, então, em criar um negócio para atingir, para dar conta dessa necessidade. Então, vocês entendem o salto que Levi-Strauss dá diante dessa teoria do funcionalismo? Né? Ele traz a importância do pensamento, a importância da experiência, do conhecimento, antes de qualquer coisa. E aí, por quê? Porque ele quer dizer que, para além do pensamento científico, para além dessa visão mais clássica de que só os europeus ocidentais têm um pensamento científico sistematizado e os outros povos não têm, ele vai defender que não é que os outros povos têm um pensamento científico, mas ele vai colocar no mesmo patamar, né? Existe o pensamento científico de um lado e existe um outro tipo de pensamento. Um é amarrado à intuição, à curiosidade, e o outro mais afastado, que seria o pensamento científico, né? Então, um mais apoiado na percepção e na imaginação, e outro mais apoiado em outras questões. Assim sendo, esse tal conhecimento que era chamado de primitivo, Levi-Strauss tira essa pecha de primitivo e vai chamar de ciência primeira, que é um pensamento que seguia pela intenção e vontade de conhecer o que está no mundo e que comumente é designada pelo termo bricolagem. Quando a gente fala em bricolagem, a gente pensa em trabalhos manuais, em juntar uma coisa com outra, em fazer composições, criar algo novo meio que do nada, sem planejamento prévio. E isso acaba entrando, né, no pensamento de Levi-Strauss para ajudar a gente a imaginar, então, como é que esses povos compõem o seu conhecimento no mundo, né? Para ele, então, seria um processo de explorar e pegar e ter ideias a partir, né? É bem um pouquinho do que a gente já viu sobre a fenomenologia, né? Que parte também da experiência, né? É um saber que se dá meio que de forma intuitiva, né? E Levi-Strauss foi o primeiro autor a utilizar esse termo dentro das ciências sociais para definir esse tipo de conhecimento, né? E para combater essa noção de que os povos ditos primitivos então estariam mais preocupados em resolver os seus problemas práticos e do que conhecer o universo, do que pensar sobre as coisas, né? E aí ele vai explorar ao longo do Mitológicas e em outras obras os mitos e os ritos que, diferentemente do que se imagina, que se imaginava, são formas de observação e reflexão constituídos a partir de uma organização e de uma exploração especulativa
do mundo sensível em termos daquilo que é, de fato, sensível. Então, o grande recado que Lévi-Strauss nos traz é que todo ato de ordenar, de classificar, toda espécie de conhecimento, né, acaba que não é provocado pelo senso de utilidade, né? São provocados pela experiência, pela intuição, pela relação com o mundo, né? Portanto, quando a gente está diante de um trabalho antropológico, né, a gente pode entender, e aí é o que ele vai propor, né, uma forma de análise que também, o antropólogo também pode ser um bricoleur, ele também pode atuar com uma série de ferramentas e materiais e realizar uma mistura, né? Criar possibilidades de diferentes respostas, né? E quando ele vai analisar os mitos de forma estrutural, ele também vai pensar como um bricoleur, porque a partir daí isso permite ele operar não num plano definido de ideias, mas fazer uso e elaborar estruturas conforme as ferramentas que ele possui. Então, para enxergar questões estruturais, existem coisas que se mantêm, mas existem lacunas desse conhecimento, desse saber, que vão se relacionando entre si e vão trocando entre si em alguns momentos. E aí a gente percebe como certos elementos cabem em outras lacunas e outros já não cabem, mas se relacionam com outros. Então, é como se fosse mais uma visão não unicamente situada, mas tridimensionalizada, em que vai além de um conceito científico plasmado, como quer a ciência tradicional, e o Lévi-Strauss vai defender, então, que para antropologia, para análise antropológica estrutural, é possível fazer o uso da bricolagem, que é olhar para diferentes planos, olhar para diferentes métodos e esquemas, né? Isso não significa juntar tudo com tudo e misturar o mito daqui com o mito de lá e fazer uma salada, uma bagunça que não tem ordenamento lógico, que não tem ordenamento histórico, né? Isso é muito diferente. Sim fazer as mesclas e fazer substituições, analogias, mas deve haver algo em comum, né, aos elementos, né? E que para os Lévi-Strauss ele vai olhar isso, ele vai olhar para os signos, né? Porque os signos que falam por meio das coisas. Então, há determinados signos que permitem agrupar determinados elementos ao seu redor. Então, mas há outros elementos que não se conjugam a isso. Então, também são possibilidades, mas são possibilidades limitadas para fazer essa bricolagem, né? E interessante pensar como esse tipo de pensamento que o Lévi-Strauss traz é bem diferente do que muitas vezes a gente está acostumado a fazer numa análise mesmo de uma realidade social. A gente sempre quer plasmar as coisas e criar um plano de identificação e de explicação dessa realidade, né? A gente
tende a enxergar as coisas de uma forma muito mais absoluta, né? Enquanto o bricoleur, ele vai tentar ir além dos conhecimentos científicos. Isso não significa que ele abra mão desses conhecimentos, mas ele vai tentar recolher o máximo de insumos e aí tentar como se fosse um quebra-cabeça, mas meio aberto, né? Porque no quebra-cabeça só entra uma peça específica, mas como se pudessem entrar diferentes peças aí nesse quebra-cabeça de explicação da realidade. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre como as ciências humanas podem, então, se valer dessa perspectiva de criatividade e interdisciplinariedade na construção de suas investigações.